Hoje é uma alegria muito grande. Nós vamos receber a fonoaudióloga Marley Canterge para nós conversarmos a respeito das como que o fonoaudiólogo atua nas cirurgias bariátricas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Fazia um tempinho aí que eu não fazia live. Olá, boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Como que você está, Marley? Que prazer Tudo recebê-la aqui, que bem? alegria. É uma alegria muito Igualmente. estar hoje aqui conversando com você. Nós vamos bater um papo bem gostoso a respeito, né, da atuação do fonoaudiólogo nas cirurgias bariátricas em relação à obesidade. Acho que vai ser bem bacana. Muitas pessoas vão poder aproveitar e conhecer esse campo tão novo, né, dentro da fonoaudiologia. Sim, Então, verdade. Marley, antes de mais nada, vou dar boa noite a todos que estão entrando, né? Tem bastante gente que está entrando agora. Quero agradecer a presença de todos, agradecer, né, o aceite da Marley por participar dessa nossa live. E eu gostaria de apresentá-la para quem ainda não a conhece. A Marley, ela é Marley Braud Canterge, fonoaudióloga pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura em 1994. Ela é mestre em gerontologia biomédica, olha que bacana, em 2002. Especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. E ela tem especialização em obesidade e emagrecimento. Olha que legal, em 2015, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e membro da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, a Abramo, né? Quem é da área da MO, da motricidade orofacial, então é importante fazer parte, né, dessa associação. Então, Marley, muito obrigada por estar aqui. E eu gostaria, então, de que você começasse contando para a gente um pouquinho como que você começou esse seu trabalho em relação às cirurgias. Como que você começou, descobriu que nós, fonoaudiólogos, poderíamos ajudar esses pacientes? Sim. Boa noite a todos. É um prazer ter tanta gente conhecida que eu já vi aí, inclusive uma colega que trabalha em bariátrica de São Paulo também, a Gilza. E agradecer o Cefac, te agradecer a você pela sua oportunidade de nós conversarmos um pouco a respeito da atuação da fonoaudiologia em obesidade e cirurgia bariátrica. Bem, eu comecei a atuar em 2004 e foi, na verdade, foi meu marido que viu um programa de um cirurgião contando a respeito das dificuldades que os pacientes tinham em comer carne, em mastigar. Muito. E foi no meio da semana eu saí para trabalhar e ele ficou vendo o programa, eu estava esperando um cliente dele vir buscá-lo. E aí no final de semana ele me comentou a respeito disso. E enquanto ele falava, minha cabeça já começou a funcionar, mas eu nunca tinha ouvido falar nada a respeito disso. E Sim. fiquei assim pensando, mas também sem saber muito o que fazer naquele momento. Mas isso não saiu da minha cabeça. Aí eu fui atrás de bibliografias, fui atrás de alguém para saber se tinha, se não tinha, nunca eu tinha ouvido falar nada. E todas as bibliografias que eu encontrei foram de nutricionistas que relatavam a dificuldade que os pacientes tinham que mastigar muito. Então, esse era o relato que aparecia sobre mastigação. Ah, os pacientes devem mastigar muito. Parava aí. E artigos de cirurgiões dizendo que a carne era um alimento mais rico em proteínas e que era grande a dificuldade dos pacientes na ingestão desses alimentos. Então,
Eu continuei pesquisando, continuei vendo o que tinha na minha cidade a respeito de cirurgia bariátrica. Mas, mesmo assim, eu estava muito preocupada por estar pensando alguma coisa totalmente fora do nosso contexto fonoaudiológico, né? Aham. Fora do contexto de consultório, de atendimento em instituições, era totalmente diferente. Então, eu fui em busca do auxílio da doutora Irene Marquesan, para perguntar para ela, para explicar para ela o que estava passando, o que eu estava pensando, o que estava acontecendo, e se ela já tinha ouvido alguém falar sobre isso. E aí, na época, ela me disse que não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, mas que tudo que eu relatei para ela tem tudo a ver com a nossa profissão, com o nosso trabalho em motricidade orofacial e que eu devia ir adiante. Aí comecei a procurar lugares para ver Porto Alegre, na cidade onde eu moro, e comecei a descobrir que tinham alguns grupos que faziam reuniões mensais com pacientes candidatos à cirurgia, com interessados em saber alguma coisa sobre o assunto, e comecei a ir atrás para assistir. Aí depois eu escolhi um grupo, marquei uma reunião com eles, me receberam, onde eu trabalho até hoje, um dos locais. E, e aí entreguei um projeto e comecei a atuar. Mas eu quero deixar um recado bem importante aqui para todo mundo que está escutando. Nada é mágico. É um caminho de formiguinha. Há tantos anos e ainda a gente vê que estamos iniciando, né? Então, a gente tem que ter muita persistência. Toda vez que eu dou curso, dou palestra, eu falo sempre a mesma coisa. Se tu acredita naquilo ali, vai em frente. Mas nada é milagroso e nada é mágico. Não existe. Então, eu lembro que o primeiro ano eu participei de todas, tinha reuniões mensais com os pacientes, essa que eu já tinha falado para vocês agora, e todas as terças-feiras, tinham as reuniões de equipe para discutir os casos dos pacientes. Então, de inicinho de março até dezembro, eu fui em todas as reuniões, todas as semanas, e na reunião mensal. Aí lá na última reunião do ano, colocaram meu nome no slide da apresentação. Que legal! Então é isso que eu quero dizer, né? Que a gente tem que construir alguma coisa com segurança no que vai fazer, mas tem que ter persistência, né? E eu vejo muito isso até hoje, assim, dificuldade muitas vezes das pessoas conseguirem essa inserção dentro das equipes, né? E agora também, infelizmente, nós temos publicado o parecer 47 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, com a questão, sim, com a questão do tratamento. Felizmente, depois de tantos anos de luta, conseguimos a publicação desse parecer. E uma coisa muito interessante nesse parecer, que nós estamos aqui focados em motricidade orofacial, mas esse parecer é bem abrangente. Aparece a questão da voz, aparece a questão da audiologia. Então, também é importante que todos os colegas saibam disso, que nós temos várias áreas de atuação. E também outra coisa importante agora, com esse agosto, último agosto dourado, eu me dei conta de uma área assim, muito importante, né, que eu já comentei com você, e que eu acho fantástico assim, as pessoas saberem, os colegas saberem, que a colega aqui, desculpa, a colega de São Paulo começou em Valinhos em 2003.
Isso. A Eu não Gilda. quis te interromper, eu ia comentar isso. Aham, aham. E aí, então, a área que eu estava comentando é sobre amamentação, porque Isso. as pacientes bariátricas, o indicado é que elas comecem a pensar em engravidar depois de estabilizar o peso, 1 ano e meio, um pouquinho mais. Então, é muito importante que os colegas saibam que poucas pacientes amamentam depois. Então, é uma área que precisa de muita orientação Sim, para essa faixa de pacientes que não sabem disso, né? não E- sabem. então, eu acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu quero deixar o recado para quem trabalha com amamentação, que possa também, né, Fazer focar esse um pouco na trabalho. bariátrica. Eu vi várias pessoas aqui, eu vi a Márcia Fogo, que trabalha com isso em Guaratinguetá e tal. Então, fica o recado para todas elas que trabalham, né, com os bebês, né, com a Sim. amamentação, para ter essa atenção, que Ah, né, uma atenção que às vezes ficava, né, passava desapercebido, né? Então, acho que é sim, mais um ponto que eles precisam, nós, né? Todos nós, eu trabalho também com os bebês, com amamentação, que a gente precisa sim. direcionar esse nosso trabalho, né? Essa atenção a essas mamães que querem ou que fizeram Muito isso. importante, muito importante. Sem Muito. dúvida. Nossa, mas que trabalho bonito o seu, né? Essa construção, né? E você vê a Márcia falando, sim, é isso aí, Márcia. Então, nós temos realmente um caminho, é como você falou, todo o trabalho na fonoaudiologia, nós fazemos isso, né? É um trabalho, eu falo que é de formiguinha. Eu falo em relação Isso. também às dificuldades alimentares, porque os problemas começam lá na infância, lá na amamentação, lá na maternidade. Então, assim, então, o nosso trabalho nesse aspecto de prevenção, fazer essa comunicação, informação, levar a informação às pessoas, né? Então, não Uhum. é simplesmente atuar ali quando já tem alguma alteração, e sim, nós precisamos trabalhar nesse aspecto preventivo, né? E Sim, de porque é muito mais informação. do trabalho, claro. O trabalho Sim, é muito sim, mais rápido e mais sem dúvida. eficiente, né? O trabalho Sem preventivo. dúvida, sem dúvida. Então, é um trabalho muito bonito. E você comentou, né, da doutora Irene Marquesan, ela sempre nos estimula, né? Ela é uma Sim. pessoa, assim, maravilhosa dentro da fonoaudiologia. Ela estimula, mesmo a disfagia, foi ela que desbravou. Ah, eu Então, lembro, ela assim, eu ela lembro. vai e ela nos incentiva quando a gente chega com alguma ideia, não, vamos lá e vai estudar e vamos, sabe? E sempre assim, sempre fundamentado nesse conhecimento, né? Nessa busca do saber, Sim. para que a gente possa ter uma fundamentação para o trabalho que a gente está fazendo. É o que você falou, Uhum. só assim você ganha credibilidade. Né? Quando você fundamenta o seu trabalho, as pessoas perceberam que você estava fazendo um trabalho sério, né, fundamentado. Então, isso é muito importante, né? Isso dá credibilidade. Né? E foi realmente, né, o parecer ter saído agora foi assim sensacional, uma conquista, né, para nós fonoaudiólogos. Imensa. Imensa, exatamente. Nossa, tem tantas coisas para eu perguntar para você. Porque é Vamos muita lá. coisa, é muita novidade, né? Então a gente quer saber muita coisa. Então, olha, né, o que que o fonoaudiólogo, né, que faz no âmbito da cirurgia bariátrica? O que que você, né, fala? O que que como que nós vamos atuar aí? Então vamos, Bem, eu vou contar a minha experiência, né? tá, Então, assim, eu atuo em motricidade orofacial, ponto. tá, Não faço mais nada. Por quê? Porque o paciente, ele chega para atendimento para a questão da alimentação. sim, E o paciente
que chega para atendimento, no meu caso, onde eu atuo, na clínica que eu atuo e na outra também, são pacientes que passam pelo protocolo da clínica. E o protocolo da clínica, o fonoaudiólogo está inserido, né? Então, como eu estava comentando lá no início, na questão de que no final do ano apareceu o meu nome, novembro eu tinha ido num congresso, foi o primeiro congresso que eu fui, que foi em Santa Catarina. E nesse congresso eu levei um estudo de caso do primeiro paciente. Então, muitas pessoas, eu apresentei, as pessoas perguntavam muito e perguntavam também para os médicos da clínica, né, sobre a questão da atuação. Então, eu acho que foi uma maneira também de verem que tipo de trabalho, de fundamentar um pouco mais, né, o trabalho que, exatamente que a gente faz. Então, a minha atuação é dentro do contexto, desde o pré-operatório até o pós-operatório de 6 meses. Tá. E uma coisa importante, pode falar. Até você falou em relação a isso, eu achei interessante porque chegou uma pergunta, né, de uma colega, da Paulina, uma fonoaudióloga maravilhosa de Uberaba, né, e ela está super interessada nesse tema, e ela perguntou exatamente. Então, por exemplo, se um paciente que já fez cirurgia, né, e não foi orientado a acompanhar por fonoaudiólogo, né, ele pode melhorar mesmo que já tenha passado um tempo? Então, porque você comentou, né, você faz o trabalho até 6 meses, né, após. Mas vamos supor, ninguém falou para ele que precisava de fono, passou já um tempo, e aí? Pois é, então agora com a questão da pandemia, né, muitas coisas mudaram. Eu jamais imaginei na minha vida fazer uma teleconsulta, uma primeira teleconsulta por online. Por telefone, aliás, online, né? Exatamente. Então, a partir da publicação da recomendação do Conselho, no dia 20 de março, nós já tínhamos vários pacientes agendados e eu comecei a fazer o trabalho de teleconsulta. Então, sim, claro que a gente diz o ditado antes tarde do que nunca, né? O ideal é começar antes, porque pelas modificações que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que um hábito, a gente não constrói um hábito de um dia para o outro, né? É uma questão neurológica, tu tem que manter o outro hábito guardadinho para começar a experienciar até criar um novo hábito. Mas já atendi muitos pacientes presenciais, pós-operatórios, que não tinham tido o atendimento de fonoaudiólogo antes, com problemas de socialização, de questão de não interagir mais com família, de não interagir mais com os amigos, porque não conseguiam se alimentar, porque iam ao restaurante e vomitava, e pessoas que tinham um vínculo social muito intenso relacionado à alimentação. Então, eu acho que sempre é importante atender o paciente, ver qual é a queixa dele, o que está acontecendo com ele, porque a alimentação nós não podemos deixar como uma questão isolada. Sim. É a vida do paciente, é a vida familiar e a vida social. Então, eu sempre digo para os pacientes, o trabalho é para uma melhor qualidade de vida, e essa qualidade de vida está intimamente relacionada à alimentação. Sem dúvida. Então, é importante. Então, independente do período, nós vamos intervir, né? Vamos ajudar, vamos escutar o paciente e ver se realmente nós temos o que fazer, temos como ajudar o paciente, nós temos
que dar oportunidade para o paciente, sim. Sem dúvida. Então, olha, a Gilza, ela comenta, né, que com certeza ela tem muitos pacientes de outros médicos que não trabalham com fono e apresentam muita dificuldade no pós, né, no pós-operatório. Então, ela fala que esses pacientes apresentam porque não tem essa equipe, né, que você tem essa Sim, felicidade de trabalhar com a equipe, né? A equipe sim, é muito importante, né, nesse trabalho. claro. Fun- Semana passada, retrasada, não, faz umas 3 semanas eu falei com uma colega do Pará, que é uma colega que também fez 2 publicações bem interessantes já há um tempo. Ela disse que ela não, ela trabalha num hospital, né? Então, dentro do hospital, ela tem a oportunidade de atender, e no consultório dela, no outro turno, ela atende pacientes de alguns médicos que ela tem um vínculo lá com os médicos que encaminham para ela, mas não é um protocolo dos médicos. Eu acho mais Entendi. é questão de quando é necessário, ou alguns pacientes, dá mais opção para o paciente. Né? Entendi. Então, No- daí são outras circunstâncias, né? Diferentes. Mas sim, eu fiquei bem feliz porque ela disse que ela tem alguns médicos que caminham para ela, independente dela participar da equipe e isso é estar inserido em muito um bacana. médico. Sim. Sim. Então, você sabe que isso vai de encontro, isso que você está falando, acho que vai aqui em relação a uma pergunta que, né, que a Paulina tinha feito, que ela enviou, que é assim, como que você divulga esse trabalho, né, para que possa então receber esses encaminhamentos, para que os médicos possam saber. Difícil, é um trabalho difícil, né? Pois é, isso até então minha experiência era dentro da cidade, né? Eu esses tempos, inclusive já estávamos na pandemia, uma endócrino que me mandou uma paciente de uma outra equipe, né? Mas a questão de divulgar com os pacientes, com os médicos, isso aí é uma coisa também que eu tô estudando agora, como chegar, né? Como Porque tu tem chegar que ver, neles. porque tu tem que ver se o médico já tem equipe, tu não, né? Tu tem que saber se o médico tem fono ou não tem fono, para Sim, tu poder te apresentar e oferecer e ver e explicar o que faz a fono. Então, isso aí eu acho que ainda é um pouco complicado, pelo pela... seguinte fato: nós estamos passando por um momento que tudo pode. Sim, E eu acho que nós temos que ter muito cuidado nesse momento, porque não é um momento assim, acho muito propício para do nada chegar nos médicos e oferecer. Eu acho que tem que ter alguma outra estratégia, porque está aparecendo muita coisa no Instagram, no Facebook, de atendimentos. Então, muita gente, muitos profissionais da saúde estão com o pé atrás em relação a isso, né? Em relação à questão do oportunismo. sim, sim. É, porque Tá? aí Agora nós podemos tudo. E lembrando que nós temos agora uma resolução, nós temos que ter muito cuidado, né? Como atender, plataforma que vai atender, registro dos atendimentos, sim, sim, contrato, isso aí tudo é uma questão muito importante que nós temos que ter muito cuidado. sim. E, Essa parte é importante, tanto é tão interessante, eu vou fugir um pouquinho aqui, mas é tão interessante isso, porque tem um curso nosso que nós vamos oferecer de consultoria em aleitamento, que nós vai ter até uma advogada para falar, sabe? Para falar dessa atuação, como que a gente, porque às vezes expõe um paciente, expõe os bebezinhos na mídia, tem demais, a gente sempre vê isso, né? horrível, eu Então, acho horrível isso. então Mas vai, pareça que então que o tem pai e que a mãe ter. concordem.
Exato, tem que ter uma conduta, né, que todos sigam, né, para que fique realmente com uma conduta ética, né, Exatamente. então é difícil. Então, aqui tem a fonoaudióloga, a Sheila Santos, ela está comentando que aqui em São Paulo ela já fez uma sondagem e veio que os médicos não conhecem essa nossa área de atuação. Entendeu? Realmente é uma área que eu comentei, né, com você, que poucas pessoas sabem que fonoaudiólogo atua. É, Entendeu? é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que é um É, trabalho de formiguinha, mas tem que ir atrás, só que com muito cuidado e muita ética. Não é exatamente. aproveitar o momento. É, olha, a Nara, Nara, ela fala o seguinte: você faz atendimento no pré, no durante e no pós-operatório? Sim, nós fazemos uma visita hospitalar, né? Agora não, mas nós fazemos uma visita hospitalar ao paciente também. Toda a equipe vai. Legal, muito Então, legal. pré-operatório, e é uma coisa importante de eu mencionar, um pequeno detalhe, mas fundamental. O atendimento ao paciente bariátrico, na minha realidade, é totalmente diferente do trabalho convencional que nós fazemos com outros pacientes. Por quê? Tá. Porque o paciente chega para tratamento da sua obesidade. Ele não procura o fonoaudiólogo. Sim. Ele não está nem preocupado, ele nem pensa que ele não sabe mastigar direito, que ele amassa os alimentos, Sim, engole, come tudo sim. rápido. Ele fala isso. Sempre fala, eu não mastigo. Ou quando faz a avaliação, eu não faço assim como eu estou mostrando. Ou o familiar do lado diz, ah, não, não é assim que ele faz, não. Porque é uma situação muito constrangedora, né, Rosana? Sim, Ele está chegando no lugar para trabalhar, para tratar a obesidade dele, e ele vai se alimentar na frente de uma pessoa que ele está vendo pela primeira vez. exato. É constrangedor, né? É o mesmo que eu falo de nós invadirmos a boca de um paciente. Eu acho tão assim invasivo no primeiro contato você chegar, né, investigando cavidade oral. Eu acho que assim você tem que Muito. chegar, né? Não é chegar já, né? Alguns profissionais já chegam avaliando, já vai colocando a mão e tal. Não é assim. É É. tão invasivo, você tem que ter uma relação de confiança, né, de respeito para daí você chegar e fazer essa avaliação. Penso Sim. que é da mesma forma, né, seja da mesma forma, né? E isso que tu está falando é tão importante, porque quando eu comecei uma avaliação que uma colega publicou, eu estava fazendo mestrado, ela fazendo doutorado, uma avaliação de MO para idosos, e eu uso essa avaliação até hoje. Mas o que começou a acontecer? Eu começava como a gente sempre aprendeu, né? Avaliação das estruturas, função, tonicidade, para depois ir para avaliação funcional. E Uhum. aí eu comecei a me dar conta justamente disso aí que você está falando. Como Sim, é que eu vou chegar e invadir a boca de um paciente? isso. E pior, o paciente sair da consulta sem ter alguma coisa concreta, com uma especialidade que ele não procurou. Exato. Exato. Ele não procurou, ele caiu de paraquedas ali. E aí, eu estou fazendo uma informação para mim, não é informação para ele da avaliação estrutural. É, Aí eu tive que trocar, fazer primeiro a avaliação funcional e depois fazer a perfeito. avaliação estrutural. Perfeito, porque aí você, né, você já estabeleceu, já quebrou um pouco aquela, né, a relação ali já começa a ficar um pouco mais estreita, você já consegue, já Uhum. conversou um pouco mais com esse paciente, ele está entendendo, você explicou um pouco o que que você vai fazer, o porquê, Sempre é a primeira coisa. né?
Primeira coisa, explicar e dar os porquês, exatamente É, isso. então, a Nara está perguntando, né, se existe assim estabelecido, existe algum protocolo, né, da clínica que diz quantas sessões são necessárias? Existe isso? Eu construí isso, né? Então, o que que acontece? O paciente vai para atendimento presencial, como era, e ele quer ser atendido pela fono, ele quer ser atendido pela Nutri, pelo cirurgião, ele não quer se deslocar para um atendimento só. Sim, Então, a gente tenta organizar isso, as secretárias organizam esses tipos de atendimento. Então, eu atualmente faço 3 atendimentos, né, presenciais que eu fazia, 3 atendimentos presenciais. Era o máximo que eu conseguia. No início eram 2, consegui mais um, inseri mais um depois de um tempo longo. E mais do que isso, impossível. Sendo que isso é o ideal, tá. dentro do contexto ideal, mas nem sempre é possível. O paciente vem 500 quilômetros, uma cidade a 500 quilômetros, por exemplo, e ele vai vir 2 vezes e deu. Depois ele vai vir para a cirurgia. Entendi. Então, o fonoaudiólogo tem que se adequar à realidade da equipe, Sim, né? E principalmente a realidade do paciente. sim. E tem dado certo? Você tem feito esse atendimento online? Como que tem sido? Bem, o que que aconteceu com os atendimentos? Em função de começar a pandemia e nós não sabermos como é que ia ser, quando é que ia voltar a acontecer as cirurgias, porque elas voltaram no início de junho. É, ficou um bom Então, tempo parado, né? ficou bom. Então, a nossa preocupação era justamente as pessoas não ficarem sem atendimento e sem assistência. Então, aumentaram muito os atendimentos para cada paciente, revisando, perguntando se está fazendo, dando um assessoramento maior para os pacientes, porque eles não sabiam quando é que iam fazer a cirurgia. Entendi. E a preocupação deles era acabar com o tratamento que eles estavam indo buscar. Então, a equipe estava muito presente nos atendimentos, muito mais do que o atendimento presencial, eles pudessem se sentir realmente acolhidos e interrompido. Oi, Oi, Marley, você está tá me me ouvindo? escutando? Eu tô. Sua imagem só que ficou um pouco congelada. Não sei se ficou só para mim ou para as pessoas também. Ah, voltou. Pronto. Para mim ficou a tua congelada, agora Ah, descongelou. Tá ótimo, ah, descongelou. acho que tá Então, tudo bem. Todo mundo acho que está tudo nos ouvindo. tranquilo. É. Ah, vi outra querida aqui, a Mari, também, uma colega da Espanha. Então, o que que acontece? A nossa preocupação foi muito grande nisso, dos pacientes não ficarem desanimados. Ai, acabou agora que eu estava começando a fazer meu tratamento, não tenho mais, não posso mais, não sei quando é que vai acabar a pandemia. E foi maravilhoso, maravilhoso. Todos os pacientes que estavam agendados foram atendidos, todos os pacientes estavam entrando, em todo esse período, entrando muitos pacientes, também estavam tendo um atendimento. Então, quando começou, voltaram as cirurgias em junho e os pacientes já estavam prontos para serem Ai, atendidos. que Então, nós ótimo. temos pacientes já com 3 meses de operados depois durante a pandemia, na verdade. Sim. E então tá assim, não parou. Tem dia assim, ó, mais de. Ai, agora eu já me perdi mais, muito mais 100 pacientes novos. Nossa, bastante. É, outro dia eu vi sua agenda lá lotada, cheia de pacientes. Falei, nossa, coitada, não consegue nem respirar, de tanto paciente. Eu fui contar que até o meu de amanhã tem 17.
Nossa, é muita coisa. Nossa, então vejam, né? É bom, eu falei assim, é um estímulo para quem está nos assistindo Isso, para claro. ver que é uma área muito promissora dentro da fonoaudiologia, né? Dentro da motricidade orofacial. E é uma área que ainda precisa realmente, sabe, do nosso trabalho, de fazer pesquisas cada vez mais, né, Marley? Eu acho que a pesquisa, ela ajuda muito o reconhecimento. Uhum. Então, mesmo que eu gosto quando a Ana Lefebvre fala, mesmo pesquisa clínica, porque às vezes as pessoas falam, mas eu só trabalho na clínica, não tenho como fazer pesquisa. Tem sim. Eu Então, estou com uma assim, parceria da faculdade, uma professora, uma ah, estagiária que estava, se formou agora, e ai, agora uma outra. ah, E tanto é que eu fiz um curso, acho que em junho, eu já mostrei dados do teleatendimento e que ótimo. também saiu um e-book da sociedade, dentre tantos presentes que nós ganhamos, né, da Isso, sociedade e do conselho, um e-book sobre teleatendimentos. sim, Então, isso eu acho importante que as pessoas saibam que tem material, né, para tem. ser, para ser lido, para ser visto, né, para ajudar também. Para ajudar as pessoas a fazerem os atendimentos, fazerem as coletas dos dados, das informações, para que elas possam usar esses relatos em trabalhos, né? Isso, claro. Mostrando, efetivando esse trabalho que a gente realiza, né? Então, às vezes as pessoas acham, é só quem está na universidade. Não, gente. Vamos fazer, quem trabalha em qualquer área, né, aonde de atuação que esteja, é importante. Nossa fonoaudiologia, ela é reconhecida no mundo, né? Muito. E nós temos Isso o também é um Brasil, presente da doutora Irene Marquesan, né? Levou exatamente. para o mundo. Em Elevou, 2000, desculpa te interromper, mas eu acho imagina. importante. Em 2017, eu participei no congresso em Chicago, de MO, graças à doutora Irene Marquesan, que levou para o mundo, né, e outros colegas também, que levaram para o mundo a MO. Exato. Então, assim, nós temos, eu também sou muito grata a ela, porque o reconhecimento nosso, é muito grande. Nós fazemos um excelente trabalho, né? E para que nós possamos manter e melhorar cada vez mais, a gente precisa continuar a fazer um trabalho sério, fundamentado em pesquisas, em conhecimento, né? Então, Isso eu aí. acho isso extremamente importante. Né? Então, a Uhum. gente tem que realmente batalhar aí pela nossa profissão, né? Sabe uma coisa também que eu gostaria de perguntar para você? Existe assim uma sociedade, né, que seria importante o fonoaudiólogo que queira ingressar e que queira inserir, começar a fazer esse trabalho, né, com obesidade, cirurgia bariátrica, que ele deveria se Uhum. inscrever? Sim, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, principalmente agora que nós temos o parecer 47 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, é muito importante que os colegas que trabalham nessa área que se inscrevam na sociedade, porque somente assim nós vamos criar uma classe forte, né? Isso, E isso. que tenha credibilidade no trabalho. Então, nós ficarmos isolados, que nem a Abramo, por exemplo. Temos uma sociedade de MO que fortalece o nosso trabalho. Uns Sim, apoiam os outros. Mesma coisa na sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica, em que nós temos os cirurgiões e temos a outra parte que se chama coesas, especialidades que não são cirurgiões. Então, tem médicos, psiquiatras, endócrinos, clínicos, fisioterapeutas, fono, dentista, TO. E isso aí fortifica muito a gente. Então, sim. é muito importante. Não é uma anuidade assim impossível de ser paga, mas acho que é uma forma de ter credibilidade,
de quando a pessoa for atender, um colega for atender um paciente de um cirurgião, o cirurgião saber que esta pessoa Isso. está, PT. faz parte da sociedade, eles levam muito em consideração isso. Então, eu acho. Inclusive, os médicos têm várias categorias lá. Quando entram, tem que ter um número mínimo de cirurgias, depois tem que ter outro número de cirurgias para poder evoluir dentro da sociedade. Então, isso é fundamental. É Nossa, fundamental. é muito legal. Mas é isso que você está falando. Eu vou até puxar um pouco para o lado da Abramo, sabe? Da Uhum. associação também que nós temos. É super importante, Marley, nós temos um número muito grande de profissionais que são especialistas em motricidade orofacial. É de extrema importância que essas pessoas, né, entrem, façam parte da associação da Abramo. Porque, como você falou, é a maneira que nós temos de nos fortalecer. A Claro. disfagia hoje é uma classe que está super forte, graças a Deus. Mas isso Uhum. daí, você não vê um profissional, né, que trabalha na disfagia que não faça parte dessa associação deles. Então, Aham. para nós nos fortalecermos, nós precisamos dessa união que você falou. E Claro, assim, com certeza. então a pessoa fala, ai, mas poxa, eu pago a sociedade, vou pagar a Abramo, vou pagar a associação, né, a sociedade da obesidade, eu vou, porque é a maneira que nós temos de nós fazermos parte desse contexto, né? De Sim, claro que sim. saberem que nós existimos, de saberem que nós estamos ali unidos em Com prol desse certeza. Unidos trabalho. pela ó. É, Unidos pela ó. entendeu? Então, eu acho super bacana. Eu não sabia dessa da associação, dessa sociedade que você comentou da Sim. obesidade, mas eu já vou procurar me informar, que eu achei maravilhoso. Porque eu não sei se lá tem, mas eles devem ter, quando você consulta, o nome dos fonoaudiólogos que trabalham. Então, o cirurgião, Tem por estado então, os isso, diólogos que são sócios da isso. sociedade. Isso, na Sociedade Abramo tem assim Brasileira de também. Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, olha que maravilha. Aí o que acontece? Um médico, ele precisa indicar para o fonoaudiólogo, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o fonoaudiólogo que está credenciado lá, que está Essa fazendo é a parte. resposta que para aquela colega que estava falando, que tinha perguntado antes, Isso. exatamente aí. Exatamente. Então, daí a pessoa vai, né? Ele vai reconhecer, né? Identifica quais são os da Uhum. regiões e daí ele pode fazer indicação, porque aí ele vai fazer uma indicação segura que sabe que o fonoaudiólogo trabalha nessa área, Isso né? mesmo, isso E- mesmo. Então, gente, eu sei que não é, né? É chato a gente ficar pagando, mas é importante para nós, né? Para o Uhum. nosso Dá trabalho. muita credibilidade isso. Exato, para dar Dá credibilidade. muita Quanto credibilidade. mais aumentar, se aumentar o número de profissionais que estão associados, isso aí os médicos vão começar a nos reconhecer Sim, cada vez mais dentro desse trabalho, isso. né? E uma outra coisa importante, falando exatamente isso que estou aproveitando esse gancho, a questão do parecer de novo. Dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina, tem a equipe. Né? A primeira resolução foi em 2005, depois em 2010, depois em 2015. Então, o que acontece? O fonoaudiólogo não está ali. Então, o que nós temos que batalhar agora? Né? Eu digo nós, eu, não para mim, mas o que eu mais quero, o que eu mais batalho, é que realmente nós possamos ter mais profissionais, porque nós temos Sim, muitos pacientes para ajudar. sim. Então, com este parecer, é o momento da gente tentar começar a inserção do fonoaudiólogo, vai ser encaminhado, eu acho, parecer lá para o Conselho de Medicina, e também para a questão do SUS,
né? Para o paciente poder ter atendimento também lá. Mas para isso, Pelo SUS. nós precisamos, né, de colegas e precisamos que nós sejamos mais fortes na Mais sociedade. Exatamente. exatamente. Para que possam reconhecer cada vez mais, né? Aham, isso Deixa eu... mesmo. Tem uma pergunta, deixa eu ver Eu se estou vendo você... um monte de coisa aqui, mas não estou enxergando. Olha, tem muitos elogios também, viu? Olha, deixa eu perguntar para você. Ah, O paciente, ele pode priorizar os alimentos lípidos ao longo da sua vida, né? Pós cirurgia bariátrica? pois é, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque o paciente passa por um período de alimentos líquidos, né? Ele operou, então nós temos que pensar no caso do bebê, que nós iniciamos a alimentação pelo líquido e aos poucos nós vamos mudando a Mudando. consistência até chegar no alimento, qualquer tipo de alimento sólido. E o que acontece? O sucesso da cirurgia está na mastigação. O alimento sólido é o alimento que dá saciedade. Sim, Ele tem que passar por um período de líquido? Sim, mas ele não tem que ficar só no líquido. substituindo depois os alimentos sólidos, depois de todos inseridos na sua dieta, de priorizar líquidos. Não é que não possa tomar uma sopa, não é que ele não possa tomar uma vitamina, mas isso aí tem que ser com muito cuidado, porque os alimentos líquidos muitas vezes são muito calóricos, né? Sim. Então, agora, o que aconteceu com uma paciente minha que eu atendi quinta-feira? Ela operou, aliás, a consulta dela era quarta, ela parou, saiu do plantão dela e foi direto para o dentista, porque erupcionaram os sisos dela, de tanto que eu mastiguei. Ah, Marley, tô chegando no plantão, direto do meu plantão, fui para o plantão dentário. Então, o que aconteceu? Então, assim, isso é que é importante, priorizar. Porque, e aí, por que eu falei no caso dela? Porque ela foi marcar cirurgia para extrair 2 sisos. Aí eu alertei ela para falar com a dentista para ver como é que é a alimentação, porque geralmente o dentista libera líquidos gelados e aí ó, investe no sorvete. E qual é o grande problema dela ingerir um milkshake nesse momento? Além da questão calórica, que não é o problema nesse momento, é a questão de dar um dumping. Dumping é uma reação que o paciente tem à gordura, pode ter a gordura e a doce. E o porque sorvete tem gordura e tem doce. é, Então, é espera, tu te antena, vai direto, pergunta pro dentista, e aí tu vai na Nutri para ver como é que ela pode adaptar esses 2, 3 dias para ti de dieta. exatamente. Marley, quem trabalha nessa área, eu falo, o fonoaudiólogo cada vez mais ele está voltando aí para anatomia, fisiologia. Quem trabalha nessa área tem que entender bem isso. O que você está falando tem tudo a ver com a fisiologia do sistema digestório. Claro que sim. Claro que sim. Então, a pessoa, ela entendendo isso, né, ela consegue passar isso para o paciente, né? Então, Aham. o fonoaudiólogo, ele tem que saber disso, tem que conhecer muito bem esse funcionamento, para ele estar seguro para explicar para o paciente por que que ele não pode ingerir um milkshake, né? Isso, isso mesmo. Então, cada vez mais eu vejo, né? Porque às vezes as pessoas não se preocupam muito com essas áreas básicas. Eu sempre puxo a sardinha, porque eu, né, eu fiquei tantos anos Sim, nessas básicas, né? Anatomia, histologia, claro, com fisiologia, certeza. que ultimamente a última faculdade que eu estava ministrando aula, eles colocaram tudo isso em uma única disciplina, que chama estrutura e função. Mas são disciplinas extremamente fundamentais. Muitas vezes a gente tem lá no nosso primeiro ano e Isso. ainda nós não estamos maduros para entender essa importância,
né? Realmente. Então, o fonoaudiólogo entra na faculdade, ele tem essas disciplinas, mas ele ainda não sabe como que ele vai aplicar, né? O porquê que é tão Isso. importante. Então, Outra coisa acho que assim, importante que você está falando, desculpa te interromper, imagina. é a questão de não é vou começar a trabalhar com bariátrica, vou trabalhar. Não. Tem que saber muito sobre questões relacionadas à obesidade, em primeiro lugar. Ótimo. Etiologia, fisiologia, todas as questões relacionadas à obesidade, assim como tu vai trabalhar com paciente de um Alzheimer, um Parkinson, um Sim, paciente que tem portador de necessidade especial, PC, enfim, qualquer, tu tem que saber. Então, é fundamental, porque é um paciente muito doído, é um sim. paciente que sofre muito. Então, Sofre. não E dá para. assim, ele tem o emocional dele é bem comprometido, né? Ele traz Isso, é uma trajetória de vida com estereótipo, né? Porque geralmente isso são mesmo. pessoas que sofreram a vida toda com isso, Bem isso, Rosana. Exatamente isso. né? Então a gente tem, Exatamente. eu sempre falo, né, que nós sempre temos que ter aquele olhar, né, de que nós estamos com um ser humano na nossa frente. Então, eu não sei, Isso. a minha formação foi na PUC de Campinas, a graduação, e lá nós tínhamos muito o lado da humanas, era muito forte. Nós tínhamos muitas psicologias, sabe? A gente tinha muito esse lado. Eu achei isso daí me deu uma base tão boa para o trabalho, porque você consegue ter essa visão de que você tem um paciente ali na frente, Todo, né? né? E você não tem ali na sua frente uma cirurgia bariátrica, uma fissura Uhum. labiopalatina, uma paralisia facial. Você tem um ser humano que está naquela condição, né? E como que você pode ajudá-lo, né? É exatamente isso. Então eu acho que isso é fundamental, né? A gente ter essa ideia. Eu tô tão preocupada com o tempo, porque assim, tinha mais perguntinhas aqui, mas a gente só tem 6 minutos, acho que não vai dar. Então, eu vou Vamos lá. pedir desculpas porque eu queria Então perguntar eu quero sobre a parte da aproveitar, nutrição. Então, fala, sim, pode falar. mas eu quero aproveitar para convidar as pessoas que estão aí, que estão começando, que nós vamos fazer um curso no Cefac nos dias 5 e 19, um curso de 8 horas, com muitas orientações, muito conteúdo referente à cirurgia bariátrica. Eu acho que quem está começando, quem está pensando, eu acho muito interessante fazer para ter uma Eu base sou a inscrita para número começar. 1, que eu estou esperando esse curso, vai ser agora em outubro, né? Eu estou esperando muito o seu curso, porque eu quero fazer. Eu sei que você vai trazer muitas coisas. Veja só, nesse pouco tempo, porque voou, né? Nós Voou conversamos mesmo. tantas coisas importantes, você já nos trouxe tantas informações, né, que muitos de nós não conhecia, não sabia a importância, né? Então, eu acho que vai ser extremamente enriquecedor e para quem quer seguir nesse trabalho, vai ser essencial. É como você falou, não dá para, não, vou começar a trabalhar com. Não. Tem Não. que ir atrás do conhecimento, tem que estudar para daí você, né, atender o paciente. Então, o seu Uhum. curso, eu estou assim esperando muito Ai, que porque bom. porque é uma área promissora, é uma área, veja, né, que tem muito campo de atuação, só que nós É um precisamos prazer trabalhar. muito grande. Tudo que eu passo a minha realidade, exatamente Não, como eu Você faço. é uma pessoa assim maravilhosa, é transparente, é uma luz, é uma calma, é tão gostoso. Não, quando a gente começa a conversar, a gente fica horas, porque a gente não vê o tempo passar, né, Marley? É E verdade. E voou mesmo, meu Deus. pois é, passou muito rápido. E assim, e eu acho que tudo que você traz, né, as informações, né, embasada, todo esse seu conhecimento que você transmite, né,
Isso é de extrema importância. Então, eu acho que vai ser um curso maravilhoso, que quem tiver a oportunidade, né, eu acho que vai ficar muito feliz, né, com essa possibilidade. E eu, assim, tô contando os dias, porque vai ser. Eu vou falar o que eu digo para os pacientes, ó. Pensa, você fez a cirurgia para comer pouco, mas uma comida com amor e com sabor. E é exatamente isso que eu passo e quero passar É para isso todo mundo aí. que eu oriento e que eu consigo, por palestra, por curso, enfim, passar, porque é um trabalho encantador. É É encantador. desafiador, não é fácil, mas Não. é encantador. O que o paciente diz para ti é É fantástico, gratificante, né? É muito muito gratificante. gratificante. Então, É, você passa esse amor que você tem. Quando você fala na sua fala, você passa esse seu entusiasmo, esse seu amor, esse seu carinho que você tem com esse seu trabalho. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente trabalha dessa forma, certamente o resultado aparece. Né? Com é. certeza. Então, é sensacional. Deixa eu ver se eu tenho. Olha, nós temos acho que 2 minutinhos aqui, eu fico aqui. Então E eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer ao Cefac, eu quero agradecer a você pela oportunidade de conversar mais um pouco sobre a cirurgia bariátrica, agradecer a todos que participaram, muitos colegas e amigos queridos que eu vi aí. E o que é mais importante, vão em frente, porque é um caminho novo e um caminho muito importante. Muito é, importante, é um caminho que vale a pena ser seguido. ai, obrigada, viu? Nossa, Marley, olha, nós só temos a agradecer você. Eu também agradeço a todos, né, que estão nos acompanhando, que nos acompanharam aí nessa live. Eu tenho certeza que aprenderam bastante hoje, né? E estão Ai, como eu, aqui morrendo de curiosidade e de vontade de saber e aprender mais. Porque é uma área que, assim, eu realmente quero desbravar essa área, eu quero aprender e que eu acho que tem e muita ajudar coisa. as mamães Ajudar principalmente bariátricas. exatamente, exatamente. Eu estou pensando nessa associação com esse trabalho que a gente faz, né? Que eu faço com as crianças, com a amamentação, né? Então a gente precisa ajudar essas mamães, né? E é engraçado que elas trazem essa crença de que não vai ser possível amamentar. É muito Uhum. engraçado essa fala que elas trazem, né? Então, nós vamos mostrar para elas que sim, é possível, né? Mas alguém tem que dizer isso a elas, porque elas Uhum. trazem essa crença que não, que fizeram a cirurgia e que não vai ser possível, né? É, exatamente. Então, eu acho que vai agregar aí, né, a esse trabalho. Então, vão ser Uhum. informações de extrema importância que a gente vai poder construir, né, um novo caminho aí e Sim, muito tem muito promissor. trabalho, muita ajuda, muita ajuda. Imagina tão poucas, porcentagem tão baixa de mamães amamentando, né? Pois é, não, vamos melhorar isso daí, É, né? isso Então, aí. aqui tem muitas colegas, como eu já falei, tem as amigas aqui, como eu já citei, a Márcia, tem várias, passou aqui passa rápido o nome às vezes, mas tem a Viviane Ligan, né, que ela, a colega minha de turma, minha amiga lá de Limeira, que também trabalha na área da fonoaudiologia, nos formamos juntas. Nossa, tem tanta gente aqui tão querida, a Paulina, como eu comentei, né? Eu ministrei aula um tempo lá, conheci em Uberaba, e ela é excelente também no trabalho, né? Ela é extremamente competente. Então, assim, eu quero agradecer a todas que estiveram aqui, todos que estiveram aqui nos ouvindo, e agradecer mais uma E vez você, aguardo Marley. vocês no curso. É isso aí, eu estarei lá, já sou o número 1 lá de inscrição, tô lá esperando, porque eu quero, e a Paulina é número 2, né? Ela conversou comigo, então nós estaremos lá certamente, tá? E espero também encontrar todos que estão aqui com a gente, tá bom?
Então, olha, um beijo grande para você, que Deus abençoe, ilumine, continue ajudando nesse seu trabalho maravilhoso, que é muito gratificante você poder melhorar a vida, né, a qualidade de vida das pessoas, que é isso que você faz, né? Você traz uma nova possibilidade e a qualidade de vida para as pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por compartilhar seus Eu que conhecimentos agradeço. e até o curso, se Deus quiser, Então, tá. estaremos lá, Um tá beijo bom? para Então, um todos. beijo grande, Até lá. fica com Deus, obrigada a todos. Igualmente, beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.